Ativista, oportuno, transformador. O Festival Impacto pretende estabelecer-se como um evento de reflexão sobre diversos temas que estão a polarizar a nossa sociedade. Acreditamos que é na pluralidade que desenvolvemos uma sociedade mais participativa e equitativa e por isso oferecemos o palco a intervenientes tradicionais e não tradicionais, reunindo representantes de instituições, empresas, organismos de direitos humanos, universidades e sociedade civil. Nesta primeira edição abordamos o tema preconceito de uma forma abrangente e transversal, entendendo que o preconceito é uma opinião favorável ou desfavorável, formada antecipadamente sem fundamento sério ou análise crítica. Há uma linha que separa aquilo que vemos daquilo que é real. O preconceito afasta-nos ainda mais da realidade, atrasa-nos, distancia-nos uns dos outros. Estilhaçar um preconceito pode ser uma das sensações mais libertadoras que podemos ter, mas para o fazermos precisamos de olhar para ele como uma primeira vez, sem vícios, com profundidade, e isso leva tempo. E a sociedade de hoje vive sem tempo. Nesta sala queremos esperar o tempo, habitar as palavras que vão ser ditas, alcançar profundidade, através do encontro, da conversa de carne e osso, longe das batalhas verbais do mundo digital. Conversar, evoluir com paixão, autenticidade e intimidade. Eu sou o Miguel, bem-vindos ao Festival Impacto. Hoje convidámos Nuno Saraiva para ser curador da conversa sobre cartoon político, o poder da narrativa visual. Nesta conversa sobre o poder da narrativa visual, enquanto comentário político e social, discutiremos os papéis da sátira, da ironia e da provocação nos cartoons. Abordaremos o papel do cartoon como voz contra a intolerância, assim como exploraremos o seu lado mais negro. Para além dos contextos históricos, discutiremos como o cartoon pode promover a compreensão mútua e o diálogo construtivo, mas também o seu papel de provocação com sentido crítico necessário para refletirmos, assim como abordaremos as considerações éticas inerentes a esta forma de expressão e delicado equilíbrio entre sátira e sensibilidade. E a propósito disso, eu estava a falar com os nossos oradores ontem na conversa que tivemos antes deste encontro. Eu andei a semana toda com um momento da minha adolescência a bicar na minha cabeça e que tem muito a ver com esta questão do preconceito, da sátira e da provocação. Eu não sei se lembram daquele episódio do Hermano José, do programa Humor de Perdição, que foi censurado há 30 e muitos anos atrás. Eu era um puto, tinha 13, 14 anos e fiquei cheio de pena porque aquilo era um momento importante na família e todas as semanas reuníamos à volta da televisão, assistíamos ao programa e há um dia que vamos assistir e não acontece nada. Uns dias mais tarde o meu pai explica-me que o programa foi censurado, eu fiquei full, triste. Ainda por cima, com o valor acrescentado da informação, que tinha sido um dos grandes responsáveis, tinha sido o meu vizinho do quinto. Eu morava no 7º, ele morava no 5º andar. Um vizinho que era um conselheiro de justiça e que eu conhecia e toda a gente tratava como senhor conselheiro. Eu fiquei full, o meu pai falou com ele e há um dia que eu estou a chegar a casa, passado uns dias desse episódio, ele já sabia que o meu pai tinha falado com ele e que eu estava triste e full com a situação. E lembro perfeitamente desse episódio como se fosse hoje. Porque cheguei, parei, ele parou, olhou para mim, cerrámos os olhos, parecia quase uma cena de faroeste. Eu desci do meu cavalo, entretanto. Como diz o Chico Buarque, a memória está muito colada à imaginação, portanto perdoem-me se estou a ir mais para o lado da imaginação, mas lembro que parámos um frente ao outro, e olhámos um para o outro e, entretanto, os sinos da igreja tocaram. Eu disparei e disse, disparate, porque é que cancelaram um programa que eu gostava muito, que grande parte dos portugueses gostam. Ele virou-se e disse, não podemos falsear a história de Portugal, não podemos estar a mentir aos portugueses, etc. Cada um foi para o seu lado. Isto não esperem uma história com um grande punchline ou com uma corda escondida no baú, como num filme do Hitchcock, apenas é mais uma reflexão. E a reflexão é esta. Eu hoje, se fosse agora, passados 30 e tal anos, quase 40, eu acho que tinha falado com ele e tinha tentado perceber qual era o motivo que eu tinha feito isso e tinha dado também o meu ponto de vista. E o que se passou ali foi apenas um encontro de duas pessoas. Eu, um puto de 13 anos, todo vestido de preto, com os ténis All-Star provavelmente a desfazerem-se, ele com um fato de 3 peças impecável, todo penteadinho, eu com o cabelo assim,
ele olhar para mim de uma forma esquisita, virar-me as costas, não houve diálogo. E o que eu acho que é importante nestes momentos e nestas provocações é quando, a seguir à provocação, existe uma elevação, existe uma conversa, existe um debate, existe um crescimento, mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes. E isso não aconteceu. E por isso é que hoje é uma grande sorte termos 3 pessoas aqui, os nossos oradores, que têm como missão de vida um bocado abrir as nossas cabeças e entrarem lá dentro e acenderem luzinhas, sejam de coisas que estão a acontecer ou coisas que nós já esquecemos, que também é muito importante esse lado de preservar a história, que nós portugueses muitas vezes até acabamos por preservar mal, e é uma grande sorte termos aqui, como disse um dos nossos oradores, foi o Vasco. Eu tenho um compromisso para com o mundo e obrigado aos 3 oradores por estarem aqui. E vamos passar então ao que interessa. Como assim policiar o cartoon? Com um percurso rico em arte e ilustração, deixou uma marca indielável no panorama da imprensa portuguesa e não só. Nascido em 1969, na Moraria, o seu percurso começou na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, em pintura, e desde cedo mergulhou no mundo das fanzines e da banda desenhada. A sua prolífica carreira como cartunista, ilustrador e editorial abrange colaborações com publicações de renome na imprensa nacional, como Inimigo Público, Expresso, Observador, Público, Time Out, Humanista, revista da Amnistia Internacional, e Mensagem de Lisboa, onde é ilustrador residente. O seu trabalho vai para além da imprensa escrita, é ilustrador não oficial de vários murais de Lisboa, está publicado pela Esfera dos Livros, Abismo Bertrand, ASA, PIM Edições, entre outras, e é professor em escolas de arte como o Arco e a World Academy e coordenador do curso de ilustração digital na Lisbon School of Design. Chamo ao palco de one and only Nuno Saraiva. Antes de mais, muito obrigado. Obrigado, Miguel, por esta apresentação muito sucinta e objetiva. Eu quero-vos agradecer, quero agradecer a vossa presença, quero também agradecer ao Festival de Impacto pelo convite e por me terem convidado para uma coisa que eu não sei muito bem fazer, não é? Que é curar. Geralmente curam-me. Tenho o privilégio de me sentir curado face a uma série de coisas, a uma série de pessoas. Portanto, nunca consegui compreender muito bem, do ponto de vista das artes plásticas, o que é exatamente um curador. Bom, se curador significa também ir atrás dos afetos, eu, nesse caso, terei sido, espero, um bom curador ao convidar a Catarina Sobral e o Vasco Argal. Porquê? Porque foi-me pedido falar sobre cartoon e sobre episódios também de censura. E eu estou neste meio já há algum tempo, através do Inimigo Público, tenho estado presente em muitos debates que envolvem os cartunistas, se calhar os mais mediáticos, tipo o António Antunes, o André Carrilho, Cristina Sampaio. E acho que senti que faltava palco também, por exemplo, aqui ao Vasco Argal, que é também um grande cartunista, tão grande quanto os outros, mais jovem, um pouco mais jovem, e se calhar a par do António Antunes, naqueles episódios que vocês tão bem conhecem, a par, ele acaba por ser também, é também um autor vítima. Ele tem sido muito injustamente atacado por consequência dos seus trabalhos e também injustamente apelidado de nomes feios. Mas o Vasco depois irá contar dos seus episódios. E depois convidei a Catarina Sobral, Catarina, que é uma ilustradora que toda a gente conhece, que tem dado cartas, multipremiada no universo do infanto-juvenil, mas que o seu trabalho, se calhar o mais recente trabalho, é um trabalho muito de rua, muito ativista, é um trabalho que não só abraça causas como a igualdade de género ou o feminismo, mas também tem abraçado causas a favor da Palestina e denunciando os horrores da faixa de Gaza. Portanto, nesse sentido, convidei a Catarina e o Vasco e sinto-me muito, muito contente por o ter feito. Bom, eu venho aqui falar-vos do meu trabalho, de episódios que têm que ver também com como assim policiar o cartoon,
mas não antes eu fui também desafiado a explicar mais ou menos o que é o cartoon, ou como é que o cartoon surge e qual o papel do cartoon nas nossas vidas. Ora, trago aqui um sem número de imagens, mas que eu vou passar um bocadinho a correr, também para não vos maçar muito, até porque isto não é uma aula, não é? Mas eu tenho o defeito, eu sou professor no Arco e na Lisbon School of Design, e então por defeito acabo por... vou acabar por vos dar uma grande seca, pronto. O cartoon não é uma coisa de hoje, não é uma coisa do advento do jornal, não é uma coisa do advento da comunicação social. O cartoon existe, é tão velho quanto nós. É tão antigo quanto o momento em que alguém se lembra de, se calhar, de fazer uma acusação ou de fazer lembrar algo a alguém. Trouxe aqui esta iluminura, que é uma iluminura medieval, que representa a morte, fazendo lembrar a uma princesa, a uma dama da corte, que também ela é igual a todos os outros. A ela também espera a morte. Portanto, isto não deixa de ser também, de certa forma, um cartoon classista, porque vai até uma determinada classe social e despe essa classe social. Não deixa de ser um cartoon político, de certa forma. E depois trago também esta imagem, que é uma imagem que eu carinho muito, que acho muito, muito interessante, que é uma pedra que foi recentemente descoberta na Catedral de Notre-Dame, que mostra como um pedreiro resolveu caricaturizar o seu mestre de obras. E é uma coisa, pronto, é uma peça, é uma escultura, não é? Mas não deixa de ser também um cartoon político. É um cartoon em que o homem, depois daquilo tem um escrito atrás na pedra, que tem ali umas palavras feias sobre o mestre de obras, e então ele representa-o e não o representa de forma simpática. Também ele um cartoon político. E depois Arcimboldo, o Arquimboldo, também outro desenhador ou pintor de expressões bizarras, não é? Com fruta, com peixe, com livros. Acabava também por fazer cartoon, acabava também por representar caricaturas. Leva-me a pensar que Arcimboldo talvez tenha sido um dos primeiros caricaturistas da história. E Goya com as suas fantásticas pinturas, onde ele tem o desplante de conseguir gozar com quem lhe dava de comer à boca. Ele gozava, brincava com a corte espanhola, e a corte espanhola parecia não querer ver, porque se calhar estava-se a ver ao espelho também, de certa forma. Goya é um pintor de corte que talvez tenha sido também o primeiro ou o pioneiro, opinion maker da história da arte. Trouxe também aqui uma imagem que eu considero ser talvez pioneira do cartoon político, realmente cartoon político, numa altura em que se manifestava nas ruas contra a corte de Maria Antonieta e de Luís XVI, não é? E procurava-se reduzir a figura da Maria Antonieta. Maria Antonieta, ao que parece, segundo os seus biógrafos, era uma mulher que, ao contrário do que diziam, era uma mulher que se interessava pelo povo, aproximava-se do povo e pecava por fazer festas demasiado despesistas. E uma das suas manias tinha uma coleção tremenda, uma coleção impressionante de perucas. Essas perucas estão hoje em exposição também no Louvre. Poderemos encontrar algumas delas ainda bastante bem conservadas, sendo que uma delas, talvez a mais cómica, a mais ridícula, por assim dizer, era uma peruca que tinha uma gaiolazinha, e nessa gaiola ela passeava-se com passas lá dentro. E também uma outra com caravelas muito bem trabalhadas. Ora, estas histórias todas, as famosas histórias da Maria Antonieta, acabavam por alimentar o ódio, ou melhor, acabavam por ilustrar também uma certa vontade de fazer a crítica da corte e a crítica da realeza, da parte de alguma nobreza esquecida, de alguns novos republicanos. E então foram feitas centenas de cartoons e de desenhos na Paris da altura,
em gráficas, oficinas gráficas, que até mesmo inclusivamente reproduziam a cores e faziam a distribuição desses desenhos ridículos pelas ruas de Paris. Chegou a um ponto, por exemplo, em que Maria Antonieta, depois de ter sido executada, num boletim, não lhe podemos chamar de jornais, porque os jornais ainda não existiam, mas um boletim do género Gazeta de Lisboa, um boletim que anunciava a morte da rainha, anuncia também uma falsidade, uma autêntica falsidade, que está nos anais da história. Na altura em que Maria Antonieta se aproxima da guilhotina e diz ao seu carrasco: por favor, não me despenteie. Ora, isso ao que parece é uma mentira, uma falsidade, mas também não deixa de ser também um episódio de cartoon político. Ou, por exemplo, por alturas das invasões napoleónicas, um desenho que eu acho que também que é muito refrescante e muito interessante, em que representa praticamente todas as nações que foram invadidas, molestadas e ameaçadas, não invadidas, mas ameaçadas pelas forças napoleónicas, e nós vemos ali várias representações de figuras de tipo dos vários países, desde a China, a Índia, países não, mas cortes e principados, e vemos várias representações, sendo que apenas um deles parece estar do género: isto não é nada comigo, e o que é que eu estou aqui a fazer? Que é a figura do português. O português diz I'm off. E o I'm off, neste sentido, neste cartoon que eu acho sublime, que foi publicado à época, este cartoon mostra duas coisas com este I'm off. Por um lado, o I'm off parece que quer dizer: estou-me completamente a borrifar para isto. Outra significa que, na realidade, estou fora daqui, mantenho a corte está incólume e serena no Rio de Janeiro. A verdade é que Napoleão não prendeu o nosso rei, a rainha na altura, e príncipe regente, mas sim tinha acabado de prender o monarca espanhol. Aqui uma outra forma de vermos também o cartoon, a representação do cartoon, através de esculturas. Estas esculturas magníficas do Daumier, do Honoré Daumier, que era um grande cartunista, um grande aguarelista e gravador, mas que quis sair também da sua zona de conforto e deixar de fazer apenas desenhos e fazia pequenos bustos, nomeadamente de juízes, porque ele é pioneiro de uma coisa que hoje em dia acontece muito em França e nos Estados Unidos da América, que é o desenho de julgamentos. Hoje, já me aconteceu uma vez, há situações, há casos que são de tal forma mediáticos em que o acusado consegue fazer pressão para que não entrem jornalistas, não haja qualquer fotografia, qualquer filmagem do julgamento ou até mesmo próximo do julgamento. E então são contratados caricaturistas que vão lá e desenham. Acontece frequentemente nos Estados Unidos da América. Daumier fazia-o também na Paris do século XIX. E aqui era aqui que eu queria chegar. O cartoon enquanto objeto de propaganda, e neste caso de propaganda racista. Este jornal é um jornal norte-americano, antes da Guerra Civil, e é uma caricatura que pretende denegrir o Abraham Lincoln. Lincoln candidatava-se, como sabem, era um candidato republicano, do Partido Republicano, candidatava-se a presidente, e então a política dele era a de que iria de todo acabar com a escravatura. E este cartoon é um cartoon que representa uma besta, não é? Um elefante enorme, com feições de um escravo africano, eu nem sequer posso dizer de afro-americano, porque nesta altura ainda não existiam afro-americanos, não era? Só existiam afro-escravos, de certa forma, ou então alguns escravos libertos, mas este cartoon expressa bem o nojo, é importante dizê-lo, o nojo do tipo de comportamento e de raciocínio que grande parte dos americanos cultos, que liam, que compravam jornais, que fabricavam esses mesmos jornais, processavam as suas ideias e os seus ideais. Aqui vemos um elefante que representa um animal que o Lincoln ganha na rifa e depois não sabe muito bem o que fazer com ele, caso ganhe as eleições. Agora, mais recentemente, e na nossa casa,
uma representação, atenção que eu até agora pouco mostrei de desenhos mesmo. Eu acho fantástica esta campanha. Um partido político que eu me recuso a dizer o nome, não vou dizer o nome, que mudou entretanto de nome e tem um outro nome, mas não é aquele outro partido que vocês estão a pensar. Consegue ser pior ainda. Este partido fez publicar fez anunciar um cartaz, outdoors enormes, que diziam basta de imigração. Então via-se um avião e então convidavam os portugueses a dar um chute nos imigrantes e basta de imigração. E então os Gato Fedorento, na altura, resolveram pagaram do seu dinheiro e colocaram um cartaz publicitário igual, com as mesmas cores, com as mesmas feições, muito cómico, muito bem disposto, em que vemos mais imigração, a melhor maneira de chatear estrangeiros é obrigá-los a viver em Portugal. Acaba por ser uma piada dupla, não é? É uma piada que está a gozar com os racistas, mas ao mesmo tempo também está a gozar connosco, não é? Com o facto deste nosso país muitas das vezes não é mesmo nada convidativo. Isto leva-me àquilo que eu vos queria dizer, mas também não tenho assim muito tempo, não é? Mas pronto, enfim, vou dizê-lo assim um bocado de rajada. Vou agora falar de mim. Não. De mim, ou seja, do que é que me obrigaram a fazer, quero dizer, do que me obrigaram a fazer. Em 2020, estava eu a publicar no suplemento Inimigo Público, e em agosto, estávamos em pleno Covid, em agosto os racistas manifestavam-se nas ruas. Não apenas o partido que vos mostrei há pouco, mas também o partido também que me recusa a dizer o nome e que hoje tem 50 fulanos e fulanas no Parlamento. Este partido expressava-se assim: não existe racismo em Portugal. E nesta mesma semana, e quero acreditar que as coisas estivessem todas arquitetadas e pensadas, nesta mesma semana uma série de deputados de tez mais escura tinham sido ameaçados de morte, e com mensagens nas fachadas das suas casas e também em algumas escolas, e começaram a aparecer escritos do género: morte aos ciganos, portugueses digam sim ao racismo, fora com os pretos, por uma escola branca. E na sede do SOS Racismo... Eu ponto para onde? Ok. E na sede do SOS Racismo foi alvo de ataques de vândalos, guerra aos inimigos da minha terra. E alguns deputados afrodescendentes foram convidados a ir embora sob ameaça de morte. Isto aconteceu tudo na mesma semana. A polícia não se retratou, nada fez. Nada disso, aliás. E, numa, salvo erro, quarta-feira, ou terça-feira, eu devo apontar para onde? Para ali. Ok. Bloqueou. Ok. Para o portátil, não é? Mas não. Nada. Ok. Deve ter sido, não sei, deve ter sido a reação. E então, nessa mesma semana, um grupo de indivíduos mascarados com umas máscaras terrificantes, terríveis, umas máscaras inexpressivas, brancas, e com tochas na mão, ao género Ku Klux Klan, cercaram à noite a sede do SOS Racismo e ficaram lá parados em silêncio. E a imagem era, digamos que, assustadora. Um jornalista do Expresso, que vivia muito próximo do SOS Racismo, apercebeu-se do que é que estava a acontecer e foi muito rapidamente e tirou algumas fotos. No momento em que estava a tirar as fotos, apercebeu-se que havia um grupo de PSPs, de agentes da PSP fardados, próximos, mas que nada faziam. Não interviram.
Aproximaram-se, observaram aquilo e fingiram que nada, não era nada com eles. Coisa muito estranha, de facto. E o que vos estou a contar não é nada de novo, é sabido. Esse jornalista foi perguntar aos fulanos que lá estavam mascarados, que se recusaram a tirar a máscara, perguntou-lhes o que é que eles estavam lá a fazer. E eles disseram, nós estamos aqui em homenagem aos agentes da segurança, da ordem pública, caídos em serviço, mortos em serviço. E depois as chamas apagaram-se e foram embora. No dia... Obrigado. Nessa mesma noite, o Luís Pedro Nunes, diretor do Inimigo Público... bom. Nessa mesma noite, cá está, os indivíduos, que isto dava um bom cartoon, não é? Isto não deixa de ser também um bom cartoon. Um mau cartoon. E nessa mesma noite, o diretor do Inimigo Público, Luís Pedro Nunes, liga-me e diz, olha, vamos avançar com um cartoon sobre esta situação. Eu estava na altura de férias, estava a jantar, e ele começou-me a falar nas tochas e tal, e eu perguntei-lhe, mas o quê? Um cartoon sobre aquelas festas festas de sexo na comporta? Mas isso já passou. E ele disse, não, nada disso, um outro assunto, informa-te. E então eu fiquei aterrorizado, fiquei magoado também com as imagens e com o que aconteceu, e então resolvi fazer um cartoon que representava toda a sociedade que é, enfim, e dentro da sociedade, os racistas da nossa sociedade. Representei o hooligan, representei um apresentador de televisão de programas da manhã ou da tarde, que eu não digo quem é, não é preciso. E depois também algumas figuras, um bocadinho, enfim, que não se identificam logo à primeira, e skinheads, etc. E um deles, um agente da PSP. E porquê? Eu aqui não estou, obviamente, a acusar a corporação, nem nada que se pareça. Eu também tenho muitos amigos da polícia. O meu pai era agente alfandegário. Ele chegava à casa sempre todos os dias fardado. Eu queria ser polícia. Eu gostava mesmo de ter sido polícia. Felizmente, meu pai tirou-me essa ideia maluca da cabeça e agora sou cartunista. Mas sempre tive um fascínio, não por fardas, mas por esta coisa de fazer o bem, de certa forma. E quero acreditar que os polícias existem para nos ajudar, para fazerem o bem, não é? E eu fiz este cartoon, e este é um cartoon de indignação, é um cartoon de revolta, porque sou eu magoado com os polícias racistas. Tenho alguns amigos polícias. Ainda ontem estive a falar com um deles. E eu não vejo a polícia desta forma. Para mim, os polícias não são racistas, não são energúmenos, mas há muitos que o são, muitos mesmo. E então, com este cartoon, procurei representar essa figura. Imediatamente a seguir começa a ser ameaçado por uma associação que nem sequer era uma associação que nem sequer era aceite pela direção da PSP, que era o Movimento Zero, que era uma associação, um movimento que era absolutamente racista, fazia apologia da supremacia branca, era assumidamente xenófoba, e tem muitos agentes da PSP e da GNR, e então eles começaram a fazer uma espécie de uma caça a mim e ao Luís Pedro Nunes, mas apenas com umas imagens, só para nos assustarem. Cheguei a ter a minha cara tipo wanted, tipo procuras à faroeste no Instagram do Movimento Zero. O Movimento Zero hoje está extinto, não existe, embora exista um outro movimento semelhante, com outro nome. A PSP enviou este comunicado, fez anunciar este comunicado, que é um comunicado que na verdade acaba por ser falso. Ele faz uma comunicação a jeito de ameaça, mas nunca deixou de ser uma ameaça. Isto nunca chegou a chegar ao Ministério Público. Temos um caso muito parecido com Cristina Sampaio, em que não chegou de facto ao Ministério Público. Ou seja, isto é aquela velha estratégia de vamos assustar, mas não vamos para a frente com a coisa. Parece que é um velho estratagema da PIDE, que também fazia, quer dizer, a PIDE não fazia isso, mas enfim, é um velho estratagema também do novo fascismo, que é de assustar, mas depois não vão até ao limite.
Bom, eu as televisões procuraram-me, mas eu não quis muita exposição pública à volta deste. Então limitei-me a dizer uma ou duas frases à lusa e deixei a coisa assim. Mas agora vou deixar então o palco então para os meus amigos e convidados e já aqui volto. Obrigado. O nosso próximo orador nasceu em 1977 em Vila Franca de Xira e é um cartunista premiado que colabora com a imprensa portuguesa e estrangeira e cujo trabalho visual tem sido uma lupa sobre a atualidade política, internacional e social. Os seus trabalhos são mais que reconhecidos, destacando dois. É intitulada A Lepónica, inspirada na obra Guernica, de Picasso, sobre a guerra na Síria, e o Prémio Internacional Cartoon Competition Against Forced Labour, promovido pela International Labour Organization e pela ONG Ressources Humaines Sans Frontières, em colaboração com Cartooning for Peace. Cartunista, editorial e ilustrador em regime freelancer, com formação e experiência nas artes de ilustração e banda desenhada no Arco e Faculdade de Belas Artes de Lisboa. O seu trabalho tem sido publicado em diversos meios de comunicação nacionais e internacionais, como a Sábado, Jornal I, Courrier Internacional, Groen Amsterdam Magazine, entre outros. Membro da Associação Cartooning for Peace, colabora regularmente com o Cartoon Movement e participou em várias exposições e festivais em Portugal e no estrangeiro. Recebeu vários prémios desde 2006. Chama ao palco Vasco Gargal. Vasco. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao Nuno Saraiva, que foi meu professor no Arco, numa fase em que só fazia caricaturas praticamente. E nem banda desenhada, nem cartoon político, gostava de desenhar, basicamente era isso. E tive o prazer de conhecer o Nuno, que me mostrou aqui um leque de ilustradores. Lembro-me também da primeira aula, naquela sala antiga, que tinha visto até, e mostrou-me os livros todos, os livros todos de ilustração. Hoje é um Airbnb. Infelizmente, era uma sala muito, muito interessante. E mostrou-me os livros de ilustração portuguesa, os catálogos, e tive o prazer de conhecer tantos ilustradores que eu desconhecia na altura. Eu vinha de Vila Franca, vim para Lisboa, para o Arco, para tirar um curso de banda desenhada, e conheci cartunistas como a Cristina Sampaio, o Nuno Saraiva, o Daniel Lima, o João Fazenda. Já o João Fazenda já era um grande ilustrador, e pronto, foi por aí que começou a minha aventura na ilustração um pouco mais a sério, não é? E até aos dias de hoje se mantém, e eu tive também o prazer de conhecer ilustradores e cartunistas, e nessa altura não fazia cartoon político, não tinha sequer um pensamento formado sobre a atualidade e conseguisse passar para o papel naquela altura. Sabia que gostava de exercer e de fazer cartoon político, mas estava muito longe de imaginar que hoje estaria aqui a convite do Nuno, e para mim é uma honra estar aqui e de ser convidada pelo meu professor. Será sempre o meu professor, embora sejamos colegas de profissão, mas tenho sempre o Nuno como o meu professor. Na altura foi o meu primeiro professor de ilustração e que conhecia tinta da China, porque eu nem sequer utilizava tinta da China, era tudo a lápis de cor, era aguarelas e não sei o quê. E depois conheci realmente a famosa caneta, que ainda hoje utilizo no meu trabalho. Pronto, se calhar a caneta vem aqui um passar testemunho com este comando. E quero agradecer também à Catarina. Para mim é um privilégio estar também presente neste painel com a Catarina, que a Catarina também fez parte de um curso de mestrado de ilustração artística, em que fomos colegas de trabalho, onde eu conheci o trabalho da Catarina, e o trabalho da Catarina é simplesmente fabuloso, e tive logo na altura o prazer de ver as primeiras ilustrações de alguns livros que a Catarina acabou por ser premiada, e mesmo as primeiras publicações dos livros infantis, e eu assisti muito ao processo de construção, de ilustração e de tudo o que envolvia um livro infantil, e que
a técnica que a Catarina utilizava era simplesmente diferente de todos nós, e isso marcou-me bastante também, porque tive o privilégio de tê-la como minha colega. Agora, passando aqui um pouco, eu não trago muitas imagens, eu trago 3 cartoons que me marcaram o meu trabalho de alguma forma, e marcaram mais pela negativa. Eu não trago aqui não é pela negativa, porque um deles até também ganhou uma menção honrosa no European Cartoon Award, sensivelmente há 2 anos, mas que também teve aqui alguma polémica e que gerou aqui alguma controvérsia, e trago outro que foi muito, muito polémico, e tive outro mais relacionado com a política nacional, que também teve assim os seus comentários e as suas... para mim há um momento, tanto no meu trabalho, como que é os atentados a Charlie Hebdo, ao jornal satírico, em 2015. Eu nessa altura ainda estava, não fazia cartoons, não publicava sequer na imprensa nacional nem internacional, andava assim meio, não era perdido, mas andava a tentar procurar publicações e de alguma forma ganhar a vida a fazer bonecos, não é? Quando eu ouvi a notícia, eu até estava dentro do meu carro, isto foi ao meio-dia e pouco, quando eu ouvi a notícia fiquei assim um bocado congelado no banco do carro, ao ouvir a notícia na rádio, e aquilo parece que mexeu muito comigo e fez-me ter uma atitude diferente, e a partir daí comecei a desenvolver muitos cartoons e comecei a imaginar poder publicar, e todos os dias trabalhava muito sem publicar e sem me pagarem, mas fazia um trabalho diário mais intenso, que nunca tinha feito na altura, e depois de alguma forma comecei um pouco a olear aqui a minha máquina de sátira política e de estar mais atento ao mundo, de acompanhar as notícias. E esse momento marcou-me, e acho que marcou a todos nós, que tudo o que aconteceu, a morte dos cartunistas, um atentado à liberdade de expressão, isso tudo fez-me pensar, e porque mais tarde vim aqui a sofrer um pouco algumas consequências através destes cartoons que vos vou mostrar, e fez-me também repensar que em 2015 andámos todos de lápis empenhado, liberdade de expressão, Je suis Charlie, e em França principalmente, não é, que foi onde foi os atentados, em Paris, e mais tarde, quando aconteceu aqui esta polémica de um cartoon que eu fiz, que é o crematório, que eu vos vou mostrar. Eu fiz um cartoon em 2019. Eu tinha acabado, uma semana antes tinha ido a Estrasburgo a receber um prémio da Correia Internacional Francesa, em que eu lembro-me, no dia da entrega do prémio, eles fizeram uma mostra de um trabalho do António, que é o cão de guia do Trump, com o Benjamin Netanyahu. E eu estava na sala, estávamos na cerimónia de entrega do prémio, e há um cartunista suíço que leva o cartoon do António para a sala e começa a condicionar muito o cartoon e a apontar o dedo a símbolos religiosos, e que os cartunistas deviam ter cuidado e que não se podia fazer aquilo, e pronto. E aquilo mexeu assim, ficou-me ali um pouco, até porque o António também é de Vila Franca, eu também sou de Vila Franca, e é um colega de trabalho, de profissão, e aliás, é das minhas referências, o António. E aquilo mexeu ali um pouco comigo, e passado 2 semanas, salvo erro, de entrega do prémio, eu cheguei a casa e fiz um cartoon, que foi este cartoon, e que acabei por publicar nas redes sociais. Eu não publiquei este cartoon na imprensa nacional nem internacional, publiquei só mesmo nas redes sociais, como sempre fiz. Tenho alguns trabalhos que vou publicando na imprensa, tenho outros que vou publicando nas redes sociais. E eu fiz este trabalho. Quando fiz este trabalho, eu sabia que, quando o terminei, que sabia que era um cartoon forte, que era um cartoon que ia mexer, e que sabia que poderia, sei lá, provocar algo que
que eu não desejava muito que acontecesse, mas assim que fiz o Enter, parecia que estava a carregar no botão de uma bomba atómica, até me encolhi, assim, e agora é que vai ser? E foi um pouco assim. E eu publiquei no Twitter, no Facebook e no Instagram. Pronto. E, curiosamente, foi na semana que se celebrava, entre aspas, fazia o aniversário das vítimas do Holocausto, e aquilo explodiu, assim, aquilo pegou fogo assim, em 3 segundos no Twitter, então foi rapidíssimo, e que comecei a sofrer ameaças, ou quase, isto eu já contei ao Nuno, e contei também à Catarina e ao Miguel, na última sessão, que recebia mensagens no Twitter ao segundo. Eu não estou a exagerar, para não dizer milésimo de segundo, havia alturas que aquilo... Tive uma semana em que o meu telefone não parava de receber ameaças de morte, sei lá, até recebi um e-mail a dizer que tinha que ir responder no Tribunal da Haia por comunidades judaicas. As comunidades judaicas fizeram pressão sobre os diretores dos jornais onde eu trabalho regularmente, a Revista Sábado e o Correio da Manhã. Fizeram pressão, entupiram. Há um dia que eu acordo com o telefonema da Catarina da Sábado a dizer: olha, Vasco, não sei se estás a par, mas acabámos de ter aqui as nossas caixas de e-mail todas entupidas, a querer o teu despedimento. Pronto, eu senti ali que tinha sei lá, que tinha acontecido alguma coisa que eu não esperava. E de repente tive que lidar com isso e não estava preparado. E quando eu digo não estava preparado, porque tive ali um momento em que achava que conseguia passar por essa semana sem, eu vou ser forte, vou conseguir aguentar isto. Tive o apoio dos jornais e das revistas onde eu publico, os diretores, que me manteram o meu espaço nos jornais, a minha folha branca que eu tenho todas as semanas, tanto na Revista Sábado como no jornal na revista do Correio da Manhã. E isso para mim foi ali uma lufada de ar fresco num momento em que estava a sentir muita pressão e que estava a mexer comigo. Mas em França, onde eu publicava regularmente com a Courrier Internacional Francesa, onde eu fazia 3 a 4 primeiras páginas por ano e muitos cartoons para o miolo da revista, e era uma publicação internacional de referência e não só, e que o meu trabalho acabava por aparecer na imprensa internacional. Tive consequências, e o diretor de arte da Courrier, que me tinha entregue um prémio há 2 semanas atrás, quis-me retirar o prémio, mandou-me um e-mail a dizer que tínhamos ficado por ali e que desde esse momento que deixei de publicar na Courrier Internacional Francesa até aos dias de hoje. Fui mesmo banido, assim, para não falar que depois tive, sei lá, recebi, para além das ameaças, tive o embaixador de Israel, aqui em Portugal, que escreveu um artigo no Diário de Notícias. Por causa deu. Pronto. Isto também é só uma notícia. Pronto, e de repente estou a lidar com isto, uma censura, e acusaram-me de antissemita, sei lá. Ainda nos dias de hoje, volta e meia, quando se lembram deste cartoon, ainda recebo uma mensagem ou outra. E eu tinha algumas fotografias do meu filho nas redes sociais, e tive que retirá-las porque recebi muitas ameaças nas fotografias dele, principalmente quando queriam me ameaçar, iam às fotografias do meu filho e deixavam lá os comentários menos próprios, e ouvi de tudo, pronto. E isso faz parte, quando eu digo, houve o meu tema, ou o meu slogan, ou o meu mote de estar aqui era fazemos riscos, corremos riscos, e é um pouco por aí. O facto de nós, por vezes, agarrarmos aqui em temas muito delicados e assuntos tabus, assuntos que normalmente... Obrigado.
Não dá. Isso, de algum... Eu lembro-me de passado 2 semanas deste cartoon, eu agarrei outra vez no mesmo tema e fiz logo um cartoon porque eu queria combater esse receio ou essa ameaça que eu senti durante essas 2 semanas. Eu fiz logo um cartoon sobre o mesmo tema e vamos continuar. E foi um pouco por aí, continuar com a coragem de continuar a olhar para as coisas como elas são. Isto também acaba por ser uma opinião minha, muito própria, em assuntos que por vezes são delicados, e sei muito bem que nunca vou conseguir agradar ambas as partes, ou vai sempre haver, na liberdade de expressão isso existe sempre, que vai haver pessoas que vão gostar, há pessoas que vão concordar e há outras que não vão concordar. E nós temos que saber lidar com essas diferenças, e quando recorremos a ameaças e a comentários que nos podem causar aqui algum desconforto, acho que não é a forma correta. Aqui, tenho aqui um apontamento aqui a falar do... Pronto, e aqui está, o embaixador de Israel na altura escreveu, até acho que não sei se não escreveu ao primeiro-ministro António Costa e ao Marcelo Rebelo de Sousa uma carta, olha, diz ali, numa carta dirigida, e ele acaba por escrever ao Presidente da República a acusar-me de antissemita, chamou-me de tudo. Eu li a notícia e fiquei assim, até utilizou nomes durante a notícia que eu fiquei chocado. Pronto, eu vou aqui avançar para... Pronto, aqui fiz aqui um cartoon sobre a guerra na Ucrânia, a tomada de posição do Partido Comunista sobre a guerra na Ucrânia. Pronto, e aqui também sofri aqui algumas perseguições. Aqui não digo ameaças, mas pelo menos comentários. Até temos ali o comentário do João Ferreira, do Partido Comunista, que também deixou-me uma mensagem. Tive aqui uma semana que o Partido Comunista acabou por não concordar com este cartoon, a dizer que era mentiroso. Enfim, nós acabamos de sofrer aqui aqui algumas represálias e alguns comentários. As redes sociais hoje em dia também é uma ferramenta que nos ajuda a promover o nosso trabalho e a mostrar o nosso trabalho, mas depois também tem este lado que eu no início não sabia muito bem lidar com isso, mas depois fui-me habituando, em que vais sempre ouvir críticas boas, críticas menos boas, vais ser perseguido, ou vão-te chamar nomes, esse tipo de coisas. Pronto, eu hoje em dia já não ligo e continuo a fazer o meu trabalho como sempre fiz e a olhar para as coisas da mesma forma. Se eu, até mesmo no trabalho do crematório, que podia ter sido ali um momento e que me deixou algumas marcas, eu achava que não, mas mexeu um pouco comigo, até mesmo tive consequências a nível profissional, internacional, e isso mexeu um pouco comigo, mas eu não deixo de continuar a ter um pensamento livre, de olhar para uma folha branca ou para um tema da atualidade ou sobre uma guerra, seja o que for, e ter o meu lado humano presente e continuar a lutar por essa verdade ou por um princípio meu que eu tento preservar. Tenho aqui outro último cartoon para terminar, que também tive católicos atrás de mim, não é? Isto é sobre os abusos na igreja e é um cartoon provocador, como se pode ver, e eu acho que o cartoon também, se não for provocador, não faz sentido. Tem que provocar, tem que agitar, tem que desconstruir muros que nós às vezes construímos nas nossas mentes e lá está, e quebrar esses preconceitos, não é? Por vezes eu tenho noção de que tento levar ali a provocação ao máximo, mas acho que faz todo o sentido que eu trabalho neste sentido. Nem sempre consigo ser tão provocador como este cartoon ou como outros que mostrei anteriormente. Esse é um trabalho diário e tenho semanas que tento chegar a manter este patamar e nem sempre consigo, mas depende também das notícias, depende da inspiração, depende de uma série de coisas que
que me faz viver o meu trabalho de cartoon político. Pronto, quero agradecer a todos e obrigado. Cartoons mal feitos ou mentirosos? A nossa próxima oradora é ilustradora e designer gráfica, estudou design na Universidade de Aveiro e fez um mestrado em ilustração no Instituto Superior de Educação e Ciências. Colabora regularmente como ilustradora para a imprensa, discos e cartazes. Recebeu o Prémio Internacional de Ilustração da prestigiada Feira de Bolonha em 2014 e a menção especial do Prémio Nacional de Ilustração em 2017. Faz direção de arte em teatro e cinema de animação e produziu o programa de rádio Contraponto. Publicou já 6 livros na coleção Orfeu Mini, entre os quais Greve e a Chimpa, eleito melhor livro infantil-juvenil pela Sociedade Portuguesa de Autores. Chama ao palco Catarina Sobral. Obrigada, Miguel. Obrigada, Nuno, pelo convite. E Vasco, pelas tuas palavras. Fui colega de ambos, ou ainda sou, colega do Nuno no Arco como professora e fui colega do Vasco como aluna no mestrado de ilustração, por isso é muito bom partilhar esta mesa com eles, ou este banquinho. Eu nunca sofri nenhumas consequências da mesma natureza que o Vasco e o Nuno sofreram, mas eu também não tenho, de facto, muito trabalho, ou nenhum trabalho, em cartoon político. Eu acho que faço, ou seja, esta definição meio gelatinosa do que é o cartoon e o que é a ilustração, não vale a pena se calhar estar aqui a discutir. Eu faço ilustrações com caráter político, sobretudo mais recentemente. E quando o Nuno me convidou para este painel, disse: traz alguma coisa que te tenha chateado, que te tenha irritado. E então eu comecei por selecionar cartoons de outras pessoas e tentar organizar aqui a minha apresentação com aquilo que eu considero, enquanto leitora de cartoons, um bom e um mau cartoon. Mas a verdade é que eu acho que fiz um cartoon político, assim, na verdadeira acessão da palavra, que tem aqui uma das... Foi um cartoon que eu fiz por alta recriação, para fazer alguma ironia com todas as desculpas que eram utilizadas, sobretudo no início do genocídio em Gaza, de todas as desculpas que eram utilizadas para um silêncio cúmplice em relação à limpeza étnica e ao genocídio que estava a acontecer. E então fiz em forma de carrossel no Instagram, portanto era uma sequência de 10 imagens com as várias desculpas. A maior parte delas já não se utilizam hoje em dia, mas esta continua a ser muito frequente, que é a premissa do cartoon era está uma casa a arder, e uma das desculpas era que, se chamasse os bombeiros, éramos anti-calor. Não éramos anti-fogo, não éramos anti-incêndios, não éramos anti-bombeiros, éramos anti-calor, que é uma coisa completamente aleatória. Portanto, obviamente que isto é uma referência ao antissemitismo, de que o Vasco também já foi acusado, e que está nas bocas da maior parte dos líderes internacionais que continuam a defender Israel. E foi um dos meus posts à data em que eu publiquei, foi o post mais partilhado, mais comentado, que teve maiores interações. Também tive algum hate mail, mas muito pouco, muito reduzido, nada comparado com o que o Vasco teve. E este cartoon, esta sequência de imagens, esta narrativa visual que eu fiz por estar com muita raiva, eu diria que não era um bom cartoon. Aqui para começar a falar daquilo que eu acho que é o bom e o mau. Não acho que seja dos piores, mas vou mostrar aquilo que eu considero talvez seja um dos mais... um dos menos interessantes, que foi um cartoon publicado pela Amy Schumer também em outubro, e quero partir deste para explicar então quais seriam, porque é que eu chamei a esta apresentação cartoons mal feitos ou mentirosos. Que é aquilo que o meu cartoon, ou o que seja, aquilo que eu apresentei antes,
não tem, que é haver uma articulação, e eu penso que toda a boa literatura, tudo o que é boa arte, ilustração, faz sempre uma transformação entre uma vontade, uma ideia, uma mensagem e o resultado final. Eu até acho que a ideia e a mensagem já faz parte desta transformação, por isso gosto mais da palavra vontade. Portanto, faz essa transformação, há uma articulação qualquer, há uma elaboração, e isso é feito através de metáforas, através de utilizar um dispositivo da cultura popular, qualquer coisa para que a voz do artista também esteja presente. E neste... isso não existe. Este cartoon podia ser explicado verbalmente. Há uma série de pessoas com estes cartazes, e nos cartazes leem-se estas frases. Portanto, não há articulação nenhuma, é um desenho que nem sequer tira partido também da ferramenta do desenho, e essa segunda característica, que é não ter... E nós, enquanto ilustradores cartunistas, somos as pessoas que melhor se conseguem exprimir através dessa ferramenta, portanto, não fazer uso dela também faz com que seja uma imagem coxa, e eu acho que é isso que acontece na minha proposta anterior. Porque também se poderia explicar só por texto, são vários personagens que vão entrando em cena e vão dizendo estas desculpas. O segundo motivo que me fez ficar muito chateada com esta imagem foi ser carregado de mentiras, né? Portanto, as pessoas que defendiam a libertação da Palestina nunca estariam a defender estas ideias, algumas das quais também veio-se a provar que não aconteceram. E o terceiro motivo é não haver uma marca autoral. Portanto, este cartoon também não mostra uma linguagem gráfica particular, identificar de um autor, é bastante comercial, tem uma representação bastante típica, então é o terceiro motivo pelo qual eu acho que não é um bom cartoon. Este aqui, não sei se foi este exatamente que me chateou, mas eu vi um cartoon que tinha exatamente esta mensagem num perfil de um amigo meu, e quando fui procurar para esta apresentação encontrei vários desta natureza, portanto não sei se era este ou era outro, mas isso corrobora aquela terceira característica que eu estava a falar há bocadinho, que é de não haver uma autoria na linguagem gráfica que se utiliza neste cartoon. Portanto, é uma linguagem bastante comercial, não tem um vocabulário autoral, pronto, e por isso também não é um cartoon que me interessa. Mas este, ao contrário do anterior, já tem essa transformação, já elabora, já tem um dispositivo, como seja a simetria, o facto de a posição das personagens já estar a dizer é preciso interpretar, é preciso que o leitor gaste algum tempo a interpretar a imagem para perceber o que é que o cartoon quer dizer, porque assim, a primeira leitura se calhar não é evidente, tem que ir interpretar os símbolos também. Portanto, essa articulação existe, não existe autoria, mas também não existe verdade. Isto não está provado por relatórios da Amnistia Internacional que Israel utiliza os palestinos como escudos humanos. Eu vi ao vivo, nestes últimos meses, as forças de ocupação israelita usarem palestinos como escudos humanos. Portanto, isto está mais do que documentado que isto é um dos mitos que é passado pelo Estado sionista. Portanto, por ser mentiroso e por não ter autoria, é que eu considero um mau cartoon. Depois, queria mostrar-vos um cartoon que foi feito em 1991 pelo Fonte Santa e que, tal como o último, também se calhar falham numa destas três características. Ele representa um judeu ortodoxo com um símbolo judaico que também se confunde com uma foice de um satanás, vários palestinos mortos no fundo, casas em chamas. Ele tem também uma arma, tem um ar muito assustador, e este cartoon
na altura foi publicado no jornal O Combate. Depois o jornal pediu desculpas porque acusaram também o Fonte Santa de antissemitismo e o jornal disse que iria retirar, etc. Pronto. A autoria acho que é um bom cartoon, tem um traço muito identitário, um vocabulário 100% autoral. Haver esta coisa da transformação, da elaboração da mensagem também existe, porque ele procurou, através de vários símbolos e da própria composição e da expressão das personagens, mostrar a ideia que não é tão linear como aquela primeira nível 0 dos cartazes. Agora, o que ele, se calhar, peca é na representação de um sionista, porque ele usa um judeu ortodoxo para representar o Estado de Israel. E nós temos visto nos últimos meses que a grande maioria dos judeus ortodoxos estão contra o que está a acontecer em Gaza, que se manifestam pela paz, que se manifestam pela libertação da Palestina, que são, inclusivamente, aliás, a própria religião judaica é contra a formação de um Estado de Israel nos territórios da Palestina histórica, porque, de acordo com a religião judaica, os judeus não podem voltar à Terra Santa antes do regresso do Messias. E ninguém acha que o Theodor Herzl ou o David Ben-Gurion eram o Messias. Portanto, a maior parte dos ortodoxos não apoia a formação do Estado israelita naquele território. E, por isso, esta simbologia que ele usa é, não direi mentirosa, mas, se calhar, teve demasiada liberdade na utilização da figura do judeu ortodoxo. Também há muitos que não sabem o que se passa do outro lado do muro da Cisjordânia, também há muitos que estão nas tintas para o que está a acontecer, mas não é a maioria. Então, esta dificuldade, que se calhar o Vasco também sentiu no cartoon do crematório, quando colocou a estrela de David no braço do Bibi Netanyahu, se calhar foi o que o Fonte Santa também sentiu aqui, é que Israel usa muito a simbologia da religião judaica e isso torna difícil depois representar o Estado de Israel. Portanto, há sempre uma confusão de símbolos. E agora venho falar do outro ponto, que é a questão da simbologia, que eu, quando estou a dar aulas e os meus alunos desenham corações, ou símbolos do euro, ou símbolos musicais, eu digo assim, não, nós somos as pessoas mais especializadas no desenho, se calhar conseguimos comunicar isso, o amor, o dinheiro, a música, através de coisas que não sejam símbolos. Porque símbolos é um código que está partilhado, e então é uma bengala. Mas às vezes não é possível, e então com Israel torna-se mesmo difícil, porque a bandeira de Israel também se confunde, também tem a estrela de David. Então ainda trouxe este exemplo que não tem a utilização de nenhum desses símbolos, portanto consegue a eficácia naqueles 3 valores que eu falei, da autoria, da articulação entre uma vontade e a imagem, e também da veracidade dos factos. Aliás, um cartoon que prima pela utilização de o mínimo possível de meios, são 2 cores, é um lápis e meia dúzia de palavras que estão exatamente ao serviço daquela ideia. E 2 exemplos de cartoons em que usam simbologia, mas de uma forma tão rigorosa e tão certeira que, para mim, eram necessários que lá estivessem. Este é um cartoon do Oliver Jeffers, em que usa a América na forma do revólver, que encaixa perfeitamente, e o próprio texto, que às vezes não é necessário, aqui faz a forma do fumo. E este do João Fazenda, que tem uma bandeira no barco que passa ao largo de todos os migrantes afogados no Mediterrâneo, e essa bandeira é a bandeira da União Europeia. Portanto, esta camada ele não alcançaria se não usasse a bandeira. Neste tema, sem essa camada,
há uma outra ilustração do Oliver Jeffers que consegue, sem símbolos, sem palavras, sem, sem cartazes, ir direto ao ponto, mas se calhar não tem essa outra leitura, que é mostrar a hipocrisia também, ou lavar de mãos, muitas vezes, da União Europeia sobre este assunto da migração. Acabo com uma ilustração minha, que não sei se é cartoon ou não, mas foi publicada no jornal do Palhinhas no Natal e mostra cenas do êxodo de palestinos enquanto caem bombas, e é uma cena que é bastante natalícia, bastante familiar, portanto também não usei texto, também tentei fazer essa articulação, portanto acho que é um bom cartoon. E queria acabar com um pequeno vídeo, não sei se é só passar para a frente. Pronto. Convido-vos a ouvirem, está lá no meu Instagram se quiserem, aqui vai sem som, mas é um vídeo que eu fiz uma pequena animação de 30 segundos para um videoclipe, portanto se calhar também não é cartoon, mas as esculturas também são, portanto se calhar também é, por isso vamos deixar isto, em que eu estou a falar também desta questão do conflito ou da guerra que está a acontecer em Gaza, e tentei representar a Palestina e Israel sem usar bandeiras, sem usar as formas dos países, e através de outras simbologias que, entretanto, vim a aprender ao longo destes meses, como sejam os morangos, as melancias, o ramadão, e do lado de Israel os flares e as bombas e o pó e os vidros partidos. A ver se dá. E o bordado palestino também. Pronto, faltou a camada da música, mas podem ir ver.